Nós vamos retomar aqui o nosso último capítulo, tá? Eu falei por 1 minuto e meio aí, mas deu até menos aí, né? Mas a gente vai retomar aqui. Nós estamos falando aqui da unidade 1 do livro dos profetas maiores, tá? Que nós estamos falando aqui, um profeta no palácio do rei. Nós falamos aqui da biografia de Isaías, um pouco da biografia. Nós falamos aqui do pecado do povo de Deus, da vinha de Deus. Nós falamos aqui das nações como ferramenta de Deus, né? Como castigo, ferramenta de castigo na mão de Deus contra Israel. No capítulo 4 nós falamos do castigo dos instrumentos de Deus, porque Deus usou para punir Israel e puniu depois essas nações, porque elas, em vez de glorificar a Deus, exaltaram a si mesmas e transbordaram o seu pecado até diante de Deus. E agora, por último, nós vamos ver as promessas, né, o Messias do milênio. Do capítulo 1, falei aqui, do capítulo 1 ao capítulo 33, aliás, ao capítulo 39 de Isaías, nós vamos ver o juízo, né? O profeta Isaías fazendo palavras de condenação, de juízo, de alerta. E olha que a mensagem, como é que eu sei o tamanho do peso das profecias de Isaías? Quando Isaías fala que viu o Senhor, no capítulo 6, ele diz assim: eu vi o Senhor e também vi querubins, tá? Eu vi anjo lá, com duas cobriam o rosto, com duas cobria o peitoral, duas cobriam os pés e tal, e eles proclamavam: santo, santo ao Senhor. Ali ele estava falando da guarda, da santidade de Deus. Então, quando Deus se manifesta para Isaías e ele fala que viu o Senhor, e o anjo põe até a brasa na boca de Isaías, dando ele autoridade para profetizar, Isaías está dizendo, ali a intenção é nos mostrar o peso da palavra de Isaías. Por isso a gente chama que Isaías é o rei dos profetas, é o profeta magno, porque ele é o porta-voz de Deus que viu Deus, tá? Então ele é um homem que viu a Deus e ele sentiu o peso, aquela brasa colocada que o anjo colocou na boca dele através da Atenas, né? Colocou na boca dele, ele sentiu o peso, queimar a boca dele ali, ele sentiu o peso da responsabilidade, que as profecias dele seriam profecias decisivas, tá? Toda vez, pessoal, que a gente profetiza, libera uma palavra profética de alguém, isso é um peso muito grande. Toda profecia ela vem para mudar uma história, ela vem para revolucionar, tá? Você vai ver Isaías profetizar sobre o Messias, vem para revolucionar. Então toda profecia, por que eu tenho que tomar muito cuidado com profecia, com palavras proféticas? Por que eu tenho que tomar todo esse cuidado? Porque toda vez que eu libero uma palavra profética, uma profecia, há um peso nisso. Há um compromisso de Deus com essa palavra. Veja que Deus falou com Elias. Elias disse que não ia chover durante 3 anos e meio. Deus assinou embaixo. Elias, porque você falou, não vai chover. Só vai voltar a chover quando você falar que vai chover de novo. Então há um peso, né? 3 anos e meio. Elias falou, 3 anos e meio não chove. Não choveu. Porque a palavra profética ela tem peso. E para a gente ver, do capítulo 1 ao 39 de Isaías, o peso da palavra profética, Deus fala, Isaías relata dizendo assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Tinha anjo do lado dele, eu vi o trono, eu vi anjo guardando a santidade, proclamando: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Então aquilo é para nos mostrar o peso da profecia, que o juízo era iminente, que o juízo ia ser duro para Israel, tá? E quantos pregadores hoje não estão profetizando? Quantas mensagens nós não ouvimos de juízo para essa terra, escatológicas, e ainda a terra não se converte. Então, gente, o juízo é iminente, uma hora chega. A palavra tem peso, tá? Mas agora, do capítulo 40 ao 48, tem como objetivo dar esperança a Judá em todas as circunstâncias. Então nós vamos falar desse capítulo agora, a promessa e o retorno de consolação, tá? Israel viveria sua pior experiência, tá? Mas que Deus os ajudaria, tá? Os ajudaria. Então olha aqui que interessante, tá? Nessas mensagens Isaías evidencia que o povo de Judá acreditava que Deus não se importava e nem olhava mais para ele. Agora já estão dentro do cativeiro. Isaías está tendo a visão deles dentro do cativeiro. Isaías profetizou para eles o cativeiro. Agora Deus mostra mensagens para Isaías como se Israel estivesse dentro do cativeiro já. Então ele vai trazer mensagens de conforto. De acordo com o profeta, a história do Egito não estava produzindo fé como havia acontecido em épocas anteriores.
Tá? Isaías 48, 21. Isaías profetiza que o povo vai chorar e diz assim: vocês vão chorar no cativeiro. Vocês vão ter que chorar dentro do cativeiro. Tá? Além desse questionamento, o profeta comenta a respeito do envolvimento do povo enquanto cativo com crenças pagãs. Ele comenta que o resto, sobreviventes e representantes da comunidade histórica de Israel, seria apertado por todos os lados pela idolatria babilônica e se sentiria dúvidas quanto ao futuro. Então Isaías está dizendo assim: olha, vocês vão estar dentro do cativeiro, não pensa que vai ficar lá de qualquer jeito não, vocês vão ser apertados de todos os lados. A idolatria vai espremer vocês. Se vocês aqui tiverem problema com idolatria fora do cativeiro, vocês não imaginam lá dentro. A idolatria vai espremer. Por que ele está profetizando isso? Gente, quando você está na sua casa, é uma coisa. Você passar mal na sua casa é diferente. Você sentir uma dor de cabeça, uma dor de barriga na sua casa, é diferente do que você sentir na casa da outra pessoa. Agora imagine isso no território inimigo. Imagina vocês passar... A pior coisa que a gente... Gente, quando a gente está no trabalho, na empresa, que a gente passa mal, dá dor de cabeça, um mal-estar, gripe, aquela gripe que tira a gente do rumo, né? Dá aquele corpo ruim, aquela coisa toda. Qual que é o maior desejo da gente? Ir para casa, tomar um banho, deitar no sofá, na cama e ficar ali quietinho, tomar um remédio, ficar quietinho na nossa cama, no aconchego da nossa casa. Sofrer em casa. Né? Porque quando a pessoa está em estágio terminal, o médico fala assim: olha, leva para casa, né? Ou seja, leva para morrer em casa. Por quê? Porque pelo menos vai ter uma morte digna, vai ter um conforto dentro de casa, vai ter uma morte digna dentro de casa, né? No conforto, no aconchego de sua casa. Agora, imagine isso acontecer na casa do vizinho, na casa dos outros, gente. Então Deus está dizendo assim: se dentro da casa de vocês não aceitaram, na casa do inimigo é que vocês vão ser exprimidos mesmo. Vocês vão chorar. Vocês vão implorar pela minha presença, mas calma, eu tenho algo a oferecer. Irmãos, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Tá? Deus chega a dizer para Israel, né, que dentro do cativeiro eles seriam frágeis. E lá quem que eles enfrentariam? O Deus Bel e o Deus Nebo. Tá? O Deus Bel e o Deus Nebo. O Judá enfrentaria o Deus Bel e o Deus Nebo. Os meninos Ananias, Misael e Azarias tiveram seu nome trocado para nome de deuses: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Nome de deuses babilônicos. Tá? Deuses corregentes, de mitologia. Então, gente, eles seriam apertados de todas essas formas. Tá? Deus está dizendo: eu vou espremer vocês. Vocês vão ser espremidos pela idolatria. Mas há uma profecia. Isaías vai liberar uma palavra profética de resgate. E qual é essa palavra? O Messias. O livro de Isaías, por ter diversas menções sobre o Messias, é um dos temas mais estudados do Antigo Testamento, que eu disse para vocês que ele é cristológico. Tá? E aí, o que ele apresenta? Ele apresenta Ciro, o grande homem escolhido por Deus. Ciro seria uma sombra do que seria o Messias. Por isso, há uma confusão mental em Israel, porque uma confusão psicológica, porque Ciro é de batalha, o rei Ciro é de guerra. E como Ciro foi colocado como sombra do que seria o Messias, a nível de libertação, eles acharam que Jesus tinha a obrigação de chegar e pegar a espada e matar Herodes. E quando Judas Macabeu surge lá nos Apócrifos, na época depois de Malaquias, ele faz a mesma coisa de Ciro. Então eles criam uma mitologia que o Messias seria um guerreiro que invadiria as nações com espada e tiraria eles, livraria eles. Nada disso aconteceu. O Messias trouxe uma mensagem diferente. Ele trouxe o reino de Deus. João profetizou: é chegado o reino de Deus entre vós. O reino de Deus não proclama guerra. Ele diz assim: eu não vim para trazer guerra, eu vim trazer paz. O mundo não tem paz, mas eu tenho paz. Eu vim trazer paz. Não como o mundo avulada, mas a paz que eu tenho. É o reino de Deus, é paz. Israel não entendeu isso, mas Isaías profetizou. Então, como é que vai acontecer a libertação? Tá? Olha a foto do Ciro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a foto do rei Ciro em marcha para a batalha. Isso aqui é uma figura, né? O rei Ciro aqui montado na carruagem, ó, em pé aqui, e o comandante aqui, ele em pé, e o cavalo, a velocidade do cavalo. Mostrava como Ciro tinha ferocidade para invadir as nações da Babilônia e arrancar Israel de lá, né? Então isso mostra a profecia, tá? E aqui depois vocês vão ver no livro como é que aconteceu, como é que Ciro marchou diante de Israel. Já contei um pouquinho para vocês, mas depois vocês vão ler no livro isso aí. Mas aí ele vai profetizar.
Então Ciro seria a sombra, mas ele diz assim, olha, vai vir o Messias. Como é que é o Messias? Primeiro, ele apresenta o Messias dizendo o seguinte, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, cadê meu negócio, eu voltar aqui. Ele apresenta o Messias dizendo o seguinte, oh meu Deus, eu voltei demais, espera aí. Aqui, o livro de Isaías, então, vai apontar o Messias. Eu já disse que ele é cristológico, ele vai apontar o Messias, ele vai apresentar Jesus. Referência messiânica de Isaías foi feita mais de 700 anos antes do aparecimento de Jesus. Ou seja, 700 anos antes de Jesus aparecer, Isaías profetizou, Claudirene, que eu falei no início aqui, com muita riqueza de detalhe a vinda do Messias. Ele é o único profeta que profetiza com riqueza de detalhes acerca de Jesus. O que ele profetiza? Primeiro, o reino milenar e sua glória. No capítulo 49 a 66, do 40 a 48 é esperança, mensagem de esperança sobre o Messias, que eles sairiam do cativeiro. Do 49 ao 66, além das diversas referências sobre o Cristo, encontramos outros temas importantes, como o reino milenar, tá? O milênio. Essas profecias surgiram não só devido à necessidade de Judá de estabelecer um governo futuro justo e fiel. Então por que ele está profetizando sobre o milênio? Porque Israel sofreu demais, gente, na mão do inimigo. Tá? Muitas nações, tá, quiseram dominar Israel. Israel não teve governo. 39 reis ruins, maus, cujo desses 19 altamente ímpios, eles mereciam, se eles retornassem ao Senhor, se convertessem ao Senhor, é claro que eles mereciam uma colher de chá. E aí teria um Messias que governasse com dignidade, tá? E aí ele vai profetizar a profecia do milênio, enche Israel de esperança e a igreja também, tá? Então agora eu estou falando aí do livro do capítulo 49 ao 66 de Isaías. As mensagens que estão nesse contexto aí, enche-nos de esperança, encheu Israel de esperança, enche a igreja de esperança, de ver um reino milenar. A Bíblia diz que as armas de guerra se tornarão, as armas bélicas se tornarão ferramentas agrícolas para Israel. Vão ter, né, uma arma, um canhão vai se tornar como ferramenta de trabalho para cultivar a terra. A árvore da vida estará lá, as nações baterão continência para Israel. Né? A igreja governará Israel, sim, nós estaremos lá governando. Um milênio, 1000 anos de estabilidade financeira, econômica, ecológica, espiritual, religiosa, social, saneamento básico. Tudo o que nós enfrentamos de ruim hoje vai acontecer naquele dia lá, pessoal. Vai acontecer, tá? O milênio é para isso. Encontramos, tá, esses temas importantes para Israel, tá? E aí, pessoal, eu quero citar para vocês aqui. Olha que interessante, Isaías 11, capítulo 11, versículo 9, tá? Falando sobre o milênio e as qualidades do milênio, tá? Eu quero falar sobre as qualidades do milênio e eu encerro aqui, tá? Podemos perceber que através da Bíblia e de dados históricos a primeira parte das profecias de Isaías se cumpriu. As primeiras partes, do capítulo 1 a 39, se cumpriu. Mas que a segunda ainda está por vir, pois os inimigos de Israel ao qual o profeta se refere ainda não foram julgados, foram destruídos, mas não julgaram. Tá? Então, de 1 a 39, as profecias se cumpriu. Houve destruição das nações, mas existem nações em pé ainda, né? E não foram julgadas. Vai acontecer, tá? Eles vão ser julgados. E aí, no capítulo 11 de Isaías, verso 9, tem uma profecia maravilhosa. Diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, lá no milênio, nós não vamos precisar de estudar isso aqui não, sabe? Não vamos precisar de ficar correndo atrás de conhecimento, não. Será dado o conhecimento a nós. Você vai ser sabedor de todas as coisas. O milênio, irmãos, é algo maravilhoso. Quando Israel estiver lá no Armagedon sofrendo, as nações lutando, o anticristo combatendo Israel, surge o Cristo, irmão. Surge o Cristo. A Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, vai rasgar o Monte das Oliveiras no meio. Tá? Lá eu queria estar fazendo essa aula presencial com vocês, porque eu tenho imagens aqui, algumas fotos da Porta Dourada, tá? que o Sudão árabe fez, como as ruínas do templo foram enterradas, eles construíram essa muralha. O Muro das Lamentações que existe hoje não é o original não, tá, gente? O Muro das Lamentações que existe hoje lá em Israel não é o original. O original está enterrado. E existe uma porta que dá entrada para Jerusalém chamada Porta Dourada. E que lá no século XIV, um Sudão, um rei árabe, mandou fechar essa porta, porque ele conheceu a história do Messias, disse que o Messias entraria lá para livrar Israel. Então ele mandou cerrar essa porta. Essa porta
que não é a original. Se você ler lá, procura na internet aí, Porta Dourada de Jerusalém, você vai ver que ela está fechada e na frente dela tem um cemitério. Por quê? Porque ele mandou para um cemitério, porque judeu, um narizeu, que no caso é Jesus, não pode pisar e tocar coisa morta, coisa profana, coisa morta, né? Então Jesus não vai passar entre um cemitério, Jesus não vai. Tá? Jesus desafiou a lógica enfrentando a morte não contaminou, né? Essa é a verdade, tá? E aí eles esquecem disso. Aí a Bíblia diz que Jesus pisa no Monte das Oliveiras e fende a porta dourada original abre, tá? E é um caminho para Jesus passar. A Bíblia diz que a água do Jordão desce ao mar Morto, vai curar o Mar Morto, tá? Haverá paz, as nações virão comer da folha da árvore da vida e viverão, as pessoas viverão mais, porque vão comer da folha da árvore da vida. A igreja dará o direito de governar. A Bíblia diz que a terra encherá de conhecimento, como as ondas cobrem o mar. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Tudo isso é um milênio. Nesse momento, Cristo se revelará como rei de justiça sobre a terra e governará com seus fiéis que receberam autoridade da parte de Deus. Então, irmãos, cada um de nós vai ajudar Jesus a reinar. Tá? O período áureo do milênio não será apenas no sentido físico e material, tá? Mas abrangerá a esfera espiritual como nunca antes. Haverá estabilidade espiritual e política. O milênio, Isaías profetiza, Claudirene, Isaías viu tudo isso aí, ó. Estabilidade espiritual e física. O diabo está amarrado por 1000 anos, não tem demônio para perturbar, não tem demônios para atormentar, não tem nação para castigar, tem nada disso. É paz, gente. O milênio é paz. Israel viu isso. Israel viu uma destruição aos seus olhos, uma destruição violentíssima de Israel, mas ao mesmo tempo depois ele viu a glória, e ele diz, olha, a glória de Israel é muito grande, gente, é muito grande o que Deus vai fazer lá. Os materiais bélicos serão transformados para benefício da agricultura e outras necessidades. Também no âmbito da natureza, os animais conviverão pacificamente entre eles, tá? Não haverá esse negócio de carnívoro, herbívoro. O leão come, o reino animal mais forte como o mais fraco. O leão vai conviver com... Isaías chega a dizer que... chega até a dizer que o leão e os seus leãozinhos conviverá com o veado, né? A sua presa. Eles vão conviver entre eles, haverá paz entre os animais, tá? As terras estéreis tornar-se-ão produtivas e a água será abundante, não haverá falta de água. Terra que não produz, deserto vai produzir fruto. Olha, isso é tudo milênio que Isaías viu, tá? Transformações milagrosas também atingirão a vida física de maneira a não haver mais morte de bebês prematuros, não vai nascer bebê prematuro, não haverá morte de bebê, né? A longevidade será semelhante aos dos patriarcas antigos que viverão. A Bíblia diz que o mais jovem no milênio, esse é meninão, vai ter 120 anos. Esse é um menino, quantos anos ele tem? 120, é uma criança, tá? Longevidade de vida, não haverá morte de bebê prematuro, tá? Vai ser como os patriarcas, né? Viverão anos e anos. Nesse tempo ainda haverá possibilidade de pecados, segundo os padrões que foram estabelecidos, mas isso não será comum. E quem morrer aos 100 anos será considerado alguém que teve uma morte prematura. Então no milênio morrer com 100 anos é morrer jovem demais. Não, morreu novo, morreu com 100 anos. Então, gente, isso é milênio, isso é Deus, tá? Não existiria problema de moradia e nem de sustento, pois todos os moradores da terra terão como se abrigar e adquirir seu alimento para sustento. Isaías 65, não tem briga por emprego, não tem fila para desemprego, para seguro-desemprego, para FGTS, para Bolsa Família, para emergencial, não vai ter isso não, gente. Haverá emprego para todo mundo. Olha que isso é governo de Cristo. Israel rejeitou isso no passado, Deus vai dar isso para eles. E aí, além de Deus dar isso para eles, um detalhe: nós, a igreja, ajudaremos Cristo a governar. O texto, o livro de Isaías, e o nosso livro termina hoje assim, dizendo isso, que nós ajudaremos Israel a governar. Embora nós vimos todo esse livro de Isaías, o caos em pessoa, Israel viu o caos em pessoa. Israel pode dizer que viu o diabo em pessoa. A nação de Israel pode falar que viu o diabo em pessoa, porque viu mesmo, né? Tanto internamente como externamente. Deus ainda tem misericórdia daquele povo e Deus está nos preparando para governá-los, para ajudá-los. Então, irmãos, fica firme, permaneça na presença de Jesus, não queira enfrentar o juízo de Deus. Tudo que Deus te der, reconheça que é dele, a soberania é dele, oferte o que é dele, dizime o que é dele, entregue o que é dele, sabe? Não vamos sonegar de jeito nenhum. Faça um compromisso, faça uma aliança com Deus. Faça o que Israel passou na mão do inimigo, não deixe eu passar não.
né? Mas tem misericórdia de mim, deixa eu ver a tua glória. E aí a Bíblia diz, irmão, e o livro de Isaías encerra falando dessa manifestação da glória de Deus, que nós seremos participantes do milênio. Eu quero estar lá, irmão. Em nome de Jesus eu vou estar lá no milênio, você vai estar lá e vamos glorificar a Deus, vamos relembrar essa história, porque a Bíblia diz que o conhecimento será geral, então vamos relembrar dessas histórias e vamos dar graças e glórias a Deus. O Salmo 80 termina com o clamor de Israel dizendo assim: o Senhor é o nosso escudo e o nosso sol, Ele dá graça, Ele dá glória e Ele dá graça. Que a glória de Deus seja sobre a sua vida, que a graça de Deus seja sobre o seu semblante, sobre a tua vida, que Cristo ache misericórdia na tua vida, te ache no caminho de retidão, tá, irmão? Para que se cumpra todas as palavras e promessas de Deus. Assim como Isaías profetizou para Israel no final da sua temporada, ele profetizou vitória e bênção. Eu quero profetizar na tua vida também isso em nome de Jesus. Você vai ser abençoado porque você vai permanecer no caminho do Senhor e Deus vai te abençoar, tá bom? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Semana que vem você vai estar com um livro na mão. Aí nós vamos falar da unidade 2, nós vamos entrar no livro de Jeremias. Aí sim, nós vamos chorar. Jeremias, o profeta chorão. Nós vamos chorar. Né? E nós vamos falar de Jeremias semana que vem, mas você vai estar com o livro, vai ficar mais fácil, tá bom? Então, curva a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão que participou comigo dessa aula, cada ibadiano que esteve comigo aqui, Senhor, até o final, adorando o nome do Senhor, aprendendo, ouvindo a palavra. Senhor, sabemos que o castigo que o Senhor permitiu a Israel sofrer foi muito duro, mas necessário para a correção, e que depois o Senhor puniu as nações que atacou ele por causa do excesso. E ainda há uma promessa, Senhor eterno, para que Israel seja restaurada. Pai, é como o salmista ora dizendo que haja paz em Jerusalém, e eu oro agora, Senhor, haja paz em Jerusalém, abençoa Israel, Senhor, converte aquele povo nas tuas mãos, Senhor, que haja paz sobre aquele país, Senhor eterno, que esses judeus possam ganhar esperança, Senhor, ouvir palavras de esperança nesses dias, ó Pai, que eles são altamente atacados, ó Pai, e que o Senhor venha agir de misericórdia com eles. Quanto a nós, a tua igreja, Senhor, continue nos ajudando na jornada, na caminhada, e o nome do Senhor seja exaltado para todos sempre, ó Pai. Abençoa os irmãos de Bom Despacho, os ibadianos, e que o Senhor continue dando vitória para eles continuarem nessa jornada maravilhosa do conhecimento, ó Pai. E assim, o nome do Senhor ser glorificado na vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa o pastor Elvio, toda a sua igreja, e o nome do Senhor seja exaltado no meio do teu povo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência de ter permanecido comigo aí, por mais que tenha travado, enfim, né? É assim mesmo, tem dia que a coisa é travada mesmo, né? Mas que Deus abençoe vocês, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Depois eu vou postar de novo a pré-aula, tá, gente? Eu gostei desse negócio aí, vai dar certo. Nós vamos postar a pré-aula aí para vocês nos acompanhar e ver o que nós vamos falar, tá bom? No meio da semana vocês vão estudando aí e Deus vai dar vitória. Procure a Aline aí e ver a respeito do livro, tá? Que tudo dá certo. Gente, que a paz de Jesus esteja sobre o coração de vocês e até a próxima aula, assim permitindo o Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Até mais, Deus abençoe.